Ok, agora vamos entrar efetivamente nos tipos de religião. E aí eu coloquei até uma imagem aqui para nós entendermos aí as diversas que nós temos. Temos um padre ali na imagem, um padre ortodoxo, um rabino, um muçulmano e um pastor. Ok, vamos lá para que a gente entenda. São várias religiões, como eu falei para vocês. O Brasil nos dá essa liberdade, a Constituição nos garante essa liberdade. Cada um escolhe aí a sua religião. Lógico que eu queria que eles escolhessem a religião do Deus vivo, né? Aquele que salva, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que pode todas as coisas, tá bom? Bom, então vamos entender um pouquinho, né? Nós temos aí o cristianismo. O que é o cristianismo, pessoal? Cristianismo, a palavra vem de Cristo, né? O Messias, a pessoa esperada, o Redentor, né? O cristianismo é uma doutrina que tem Jesus Cristo, né? Este é o fundamento do cristianismo. Diz assim, ó, cristianismo é um desdobramento do judaísmo. Todas as formas do cristianismo obedecem às mesmas escrituras, veneram o Deus de Israel e consideram Jesus como o Cristo, Filho de Deus e Salvador da humanidade. O cristianismo tem na Bíblia o livro sagrado dos cristãos e na igreja o local de das pregações, dos ensinamentos de Cristo através dos sacerdotes. As principais religiões ligadas ao cristianismo têm seus membros entre os católicos ortodoxos e os protestantes, ok? Então vamos lá. O primeiro daqueles que defendem o cristianismo são os católicos. Então, quem são os católicos, né? Catolicismo é a religião dos cristãos, uma vertente do cristianismo formada pela Igreja Católica Apostólica Romana, que tem seu centro no Vaticano e reconhece a autoridade suprema do Papa. O catolicismo é uma doutrina que, além do culto a Jesus, enfatiza o culto à Virgem Maria e a diversos santos. A religião católica, ou catolicismo, tem a Bíblia como seu livro sagrado e, através dele, transmite os ensinamentos do Evangelho de Cristo. O crucifixo é um símbolo maior do catolicismo, pois simboliza a cruz na qual Jesus Cristo morreu. O catolicismo é uma doutrina que acredita na preparação dos fiéis para a salvação de sua alma, que após a morte subirá ao paraíso, onde gozará do descanso eterno. Depois do catolicismo, nós temos o catolicismo ortodoxo. A Igreja Católica Ortodoxa é uma doutrina que teve sua origem no cristianismo, com a divisão da Igreja Católica em Católica do Ocidente e Ortodoxa do Oriente. A Igreja Ortodoxa é, portanto, um ramo da Igreja Católica com pequenas diferenças em seus dogmas. E aí, por último, nós temos o protestantismo, que é uma religião que adotou as doutrinas desenvolvidas na Europa no século XVI, como resultado dos movimentos para reformar a Igreja Católica em 1517. O protestantismo é um dos ramos do cristianismo que surgiu do movimento que rejeitou a autoridade romana e estabeleceu reformas nacionais, como o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Lembra lá, agora há pouco, em 2017, nós completamos 500 anos da Reforma Protestante. Nós assistimos aí o filme Martim Lutero e nós tivemos uma boa visão sobre toda essa reforma, tá bom? Nós estávamos falando aqui, pessoal, né? Quando eu falei aqui de cristianismo, nós estávamos falando das religiões cristãs. Dentro das religiões cristãs, né? Ou dentro do cristianismo, nós encontramos o catolicismo ortodoxo e o protestantismo. Todas as religiões cristãs que têm como Cristo a sua base de entendimento, tá bom? Agora temos algumas religiões que não são cristãs. Por exemplo, o judaísmo. O judaísmo acredita no nosso mesmo Deus, pessoal, no nosso mesmo Deus. Eles têm o nosso Deus como único, tá? Só que eles não reconhecem Jesus Cristo. Para eles, o libertador, o Messias, ainda virá.
Eles esperavam, pessoal, lá naquele momento em que eles viviam, debaixo de uma opressão, debaixo lá dos governantes, eles viviam muito difícil. E eles imaginavam que Deus iria mandar um grande lutador, um homem de guerra, um homem que seria gigante, que seria muito forte, que viria com uma arma muito pesada, uma espada muito grande, algo que poderia vencer qualquer rei daquela época. Era isso que eles esperavam. E quando eles viram Jesus, que não tinha estas características e que veio pregando o amor, eles não acreditavam que este seria o Salvador, que este seria o Messias. E até hoje eles não acreditam. Eles têm lá Jesus como um bom professor, outros até criticam dizendo que é um falso profeta, tá bom? Esse é o pessoal, os judeus, o pessoal tem como religião aí o judaísmo, tá legal, pessoal? Temos o Islã, é uma palavra árabe que significa submissão, aqueles que obedecem a Alá, o Deus deles é Alá. O islamismo foi fundado pelo profeta Maomé, nascido em Meca por volta de 570, na Arábia Ocidental. O que aceita a fé do islamismo é chamado de muçulmano. O livro sagrado é o Corão, onde a palavra de Deus foi revelada ao profeta Maomé. O templo deles é chamado de mesquita. Bom, pessoal, eu dei uma visão geral aí para vocês, né, sobre os tipos de religiões. E nós falamos de religiões cristãs, nós falamos de religiões não cristãs, né? Aqui vai falar um pouquinho do Brasil aí, da questão do Estado laico já. E eu quero trazer aí uma pesquisa, a última pesquisa do Datafolha aqui no Brasil, e essa pesquisa é de 2020, e nós já temos o seguinte: entre os brasileiros nós temos 50% das pessoas que se declaram católicas. Nós temos 31% destas pessoas no Brasil que se declaram evangélicas. 10% declaram não ter religião. Nós temos 3% de espíritas, nós temos das religiões afros, né? Nós temos 2% das pessoas se declaram umbandista, candomblé, e essas religiões afro-brasileiras, tá? 2% da população se declaram ter outras religiões, 1% só se declara ser ateu, né? E 0,3% são da religião judaica, tá bom? Essa é a última pesquisa, a pesquisa de 2020, e nós estamos aí rumo a 2030, onde a ideia, a previsão dos grandes estudiosos é que os evangélicos ultrapassem aí os católicos, ok, pessoal? E aí temos também uma pesquisa feita pela CIA, que traz 31,4% da população mundial do cristianismo, 23,2% da população mundial está no islamismo, e no hinduísmo, 15% da população mundial, né? Nós nem ouvimos falar aqui do hinduísmo, muito pouco aqui no Brasil, mas 15% da população mundial é do hinduísmo, tá bom? Já voltamos aqui também, então, na pesquisa, né, da Datafolha, dizendo que daqui 10 ou 12 anos a população de evangélicos no Brasil deve ultrapassar os católicos, tá bom? Bom, pessoal, não sei se vai dar para vocês lerem aí, mas eu vou utilizar também aí uma pesquisa da Folha de São Paulo, e eu quero tratar um tema bastante importante, muito legal aqui. Desde o início, né, da primeira igreja, vamos entender um pouquinho, né? Nós saímos daquela fase patriarcal, nós passamos pela fase dos juízes, entramos
na época dos reis. Lembra que o povo pedia um rei? E aí tivemos aí a época dos reis, né? E lá naquela época dos reis, né, sempre ao lado do rei, tinha lá o sumo sacerdote. Política e religião já caminhavam juntas desde aquela ocasião. Então, nós tínhamos lá, sempre ao lado do rei, o sumo sacerdote, que era o chefe do sinédrio, né? Comandava tudo sobre religião e era o grande aconselhador dos reis, tá? E aí nós vamos lembrar lá da época de Daniel, né? Aonde o povo hebreu, o povo judeu, iniciou ali a defesa do nosso Deus, a defesa do Deus único, porque até então eles adoravam, eram politeístas, né? Adoravam vários deuses, né? Aquele povo era bem esquisito, né? Mas nós já começamos a ter um povo lá que pregava sobre o Deus único, lembrando que nós estamos antes de Jesus, tá bom? Antes de Jesus, tá? Aí depois nós tivemos aí o nascimento de Jesus, nós iniciamos o cristianismo, né? Ali se inicia o cristianismo. Até então, vamos dizer que seria o judaísmo, né? Os judeus adoravam o único Deus, bem diferente dos reis, até mesmo dos sacerdotes daquela época, que adoravam aí outros deuses, né? Mas ali o povo hebreu, os judeus, trouxeram o único Deus, tá? E aí nós já estudamos bastante aí sobre isso, ok? Vale a pena aí a gente avançar um pouco, né? Depois nós temos Jesus, né? Nós temos Jesus, então nós temos aí a fase antes de Cristo e a fase depois de Cristo, o AC e o DC, tá? E depois de Cristo, lá no ano de 1054, quando nós já tínhamos as igrejas cristãs, tá? E aí a igreja era católica, apostólica, romana, né? Igreja Católica Apostólica Romana, já tinha lá o Papa, né, que comandava isso tudo de Roma, né, e a Igreja Católica Apostólica Romana, ela era uma igreja teoricamente universal, né, comum a todos, né, até 1054, quando lá no Oriente, né, a cisma do Oriente, né, nós tivemos a primeira grande divisão da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Foi dividida em a Igreja do Ocidente, né, comandada pelo Papa, e o pessoal do Oriente resolveu lá não obedecer mais o Papa, não obedecer mais a Roma, e criaram lá a Igreja Católica Ortodoxa, separada aí então da Igreja Católica. Lá eles não obedeciam mais a Roma, não obedeciam mais ao Papa, né? E criaram lá de novo um ambiente patriarcal, né? Então eram os patriarcas quem comandavam lá a Igreja Católica Ortodoxa, tá? Depois nós ainda vamos ter lá em 1517, né, a Reforma Protestante, né? Essa Reforma Protestante lá de Martim Lutero, depois em 36 João Calvino, né? E aí iniciaram as igrejas protestantes, tá bom? Já nós vamos falar das igrejas protestantes. Só antes disso, deixa eu falar um pouquinho da igreja anglicana, que também se separou da igreja católica lá em 1534, ok? Tá? E aí nós avançamos aqui um pouquinho no protestantismo, né? Nós
queremos entender aí um pouquinho do protestantismo, né? Ainda no século XVI, nós tivemos a Igreja Luterana, lá no século XVI, né? Origem lá do Martim Lutero, né? Depois, no mesmo século, aí, a Igreja Calvinista, tá? Né? As primeiras aí do protestantismo, né? Depois, em 1738, veio a Igreja Metodista, também bastante antiga, né? Tudo isso aí dentro do protestantismo histórico, tá? E aí, no começo do século XX, essas igrejas protestantes tradicionais começaram a se dividir um pouco mais, e nós temos a primeira igreja, né, que nós já conhecemos bem, a Igreja Congregação Cristã no Brasil, lá em 1910. Um ano depois já veio a Igreja Assembleia de Deus, em 1911. Depois, em 1918, conhecemos aí a Igreja do Evangelho Quadrangular, e depois, em 1955, a Igreja Brasil para Cristo. Logo em seguida, 1962, nós temos a criação da Igreja Deus é Amor, e nos anos 70 inicia então o movimento dos neopentecostais, tá bom? Surgiram aí com a Igreja Sara Nossa Terra em 1976, depois, um ano depois, já vem a Igreja Universal do Reino de Deus em 1977, né? Em 1980, nossa Igreja Internacional da Graça nasce aqui no Brasil. Em 86, a Renascer em Cristo. Em 1998, a Igreja Mundial do Poder de Deus, e por fim, agora em 1999, a Igreja Bola de Neve. Tá legal, pessoal? Essa é um pouquinho aí da história das igrejas. Nós temos algumas igrejas paralelas à Reforma, né? Alguns falam que são igrejas, outras pessoas divergem, mas é importante aí a gente só citar essas igrejas, tá bom? A Igreja dos Mormons, que surgiu lá em 1840, né? O Espiritismo, que se iniciou aí em 1857, a Igreja Adventista em 1863, a Ciência Cristã em 1875, os Testemunhas de Jeová, que surgiu lá no final do século XIX, tá bom, pessoal? Então, essa é um pouquinho aí da história, das ramificações, das divisões que aconteceram aí nas igrejas. É importante você ter este conhecimento também, tá bom?